Vamos agora aqui para a nossa quarta questão, que vem dizendo o seguinte: de acordo com o direito administrativo e a leitura do texto acima, Dilma Rousseff criou um órgão subalterno, na letra A, na estrutura administrativa. Na letra B, uma entidade superior na estrutura administrativa. Na letra C, criou um órgão independente na estrutura administrativa. Na letra D, nós temos aí, criou uma entidade superior, na estrutura administrativa. E na letra E, criou um órgão autônomo na estrutura administrativa. Pessoal, primeiramente a gente vai esclarecer algumas coisas, certo? A gente vai primeiro esclarecer o que são essas instituições que são independentes, autônomos, superior e subalterno. Depois a gente volta para a questão, tá beleza? Então, assim, quando a gente falar de órgão independente, você vai ter que lembrar dos poderes do Estado, tá certo? Então, os órgãos independentes nós chamamos, por exemplo, a Câmara, o Senado, o Poder Executivo, os tribunais, tá certo? Os próprios juízes, o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados. Esses são os nossos órgãos independentes que estão vinculados, certo, a esses poderes. Você vai ter que lembrar, quando estiver falando de órgãos independentes, dos poderes independentes, certo? Não há relação de subordinação, por exemplo, entre um vereador, a Câmara de Vereadores, e a Governadoria do Estado. Não há relação de subordinação entre o Poder Executivo Municipal de Fortaleza e o Poder Legislativo do Estado do Ceará. Não há relação de subordinação entre o juizado de vara, daquele juizado especial, por exemplo, que tem no teu bairro ou na tua cidade, com em relação ao STF. Cada um deles são independentes entre si. Então, os órgãos independentes, tá certo, são esses que são correlatos aos titulares de poder, aos próprios agentes políticos. Então, esses são os órgãos independentes, tá certo? Óbvio, esses órgãos independentes, eles vão ter a autonomia financeira, vão ter a sua autonomia administrativa. Nós temos aí como órgãos autônomos, por definição, são aqueles que são subordinados à cúpula da administração, né? Tem ampla autonomia administrativa e financeira, inclusive autonomia técnica, né? Dentre esses órgãos, nós podemos dizer que os seus dirigentes máximos, eles são nomeados, certo? Como, por exemplo, pelo governador, pelo presidente, pelo prefeito. E os exemplos que nós temos dar são, por exemplo, os ministérios. A questão vem falando sobre ministérios, né? Então, esse órgão que foi criado aí pela presidente Dilma foi um ministério, né? E já de cara você já saca que a resposta é aquela que vai indicar que é um órgão autônomo, não é um órgão independente, tá certo? O Poder Executivo Federal, a Presidência da República, seria um órgão independente. Já os ministérios correlatos, né, subordinados aí nessa relação com a Presidência da República, você vai perceber que os ministros são indicados, nomeados pela Presidência. Pelo óbvio, os ministérios eles são órgãos autônomos, porque eles vão gozar, sim, certo, dessa autonomia financeira, dessa autonomia administrativa e técnica. Seguindo, nós vamos ter os órgãos superiores. Os órgãos superiores, isso tudo está na apostila, tá certo, pessoal? Eles detêm poder de direção, poder de controle. Além desses poderes, eles vão poder decidir e vão comandar, tá certo? São órgãos que, por exemplo, nós temos aí o Gabinete da Presidência da República, nós temos direções dos institutos federais, nós temos, por exemplo, a direção de administração, a direção de ensino. Então, dentro das universidades também você vai ver que nós temos a reitoria, mas correlatos à reitoria você vai ter as pró-reitorias, e as pró-reitorias são exemplo desses órgãos aí superiores, tá certo? Bem como nas universidades, né, nós temos isso também. Numa escola, por exemplo, nós temos uma diretoria. Essa diretoria, né, de uma escola estadual, por exemplo, vai ser um órgão que você pode dizer que é um órgão superior à direção daquela determinada escola, tá certo? E nós temos os órgãos subalternos, que, por exemplo, é um protocolo, é uma sessão de atendimento, né, é algo que está ali apenas para cumprir ordens, tá certo? Você vai ver que ele vai apenas cumprir ordens. E aí a gente vai voltar lá para a nossa questão, né, que pergunta aí o que é que Dilma Rousseff criou. Ela criou um órgão subalterno quando ela criou esse ministério? De forma alguma. O ministério ele tem uma complexidade enorme, né? Ele possui uma autonomia financeira, administrativa e técnica. Letra A está errada. Letra B está dizendo que criou uma entidade superior. Errado porque não é entidade, ela criou um órgão, certo? E esse órgão não é superior, nós já vimos que o órgão superior ele não goza da mesma autonomia financeira, técnica e administrativa que possui um órgão autônomo, tá certo?
Criou uma entidade, na letra C, criou um órgão independente na estrutura administrativa? De forma alguma. Né? Dilma Rousseff ela não criou um órgão independente. O órgão ele é dependente, certo? Inclusive na nomeação do seu chefe máximo, que é o ministro. Beleza? Então, está descartada essa possibilidade de órgão independente. Letra D dizem que criou uma entidade superior. Não, ela não criou uma entidade, certo? Ela criou um órgão. E esse órgão não foi superior, foi um órgão autônomo. O que nos resta, a letra E, que vem dizendo aí, criou um órgão autônomo na estrutura administrativa. Perfeito. Um ministério, certo? Assim como, se for comparar uma secretaria de Estado e se formos comparar com a secretaria de município, estaremos falando que todas essas estruturas, todos esses órgãos, tanto secretaria estadual, municipal, bem como ministérios, seriam enquadrados aí como órgãos autônomos dentro da estrutura da administração pública. Então, nós encerramos aqui a nossa quarta questão.